Olá, muito bom dia a todos. Aqui é o Renato Ishikawa falando. Esse é mais um evento da área de Customer Experience da Ramo, uma área que está dedicada a agregar valor, a cuidar dos nossos clientes, cliente Ramo. E hoje, hoje a gente tem aqui a participação do nosso COO da Ramo, o Celso Zimberg. O Celso é diretor de operações e é responsável por 82 pessoas estão abaixo do Celso hoje aqui na Ramo, né? Então, na diretoria de operações, temos outras diretorias, a comercial, administrativa, mas o Celso fez questão hoje de fazer essa apresentação para vocês. Eu já vou passar a palavra a ele, mas é só reforçando a preocupação, o cuidado que nós estamos tendo com os nossos clientes. Essa é mais uma ação pensando em vocês. Então, Celso, por favor, vou colocar meu microfone no mudo e qualquer coisa eu abro aqui para falar também. Obrigado, Renato. Bom dia, pessoal. Prazer aqui para a gente estar compartilhando esse webinar com vocês. Hoje a gente escolheu um assunto que eu acho bastante importante no SAP Business One, que é toda a análise de centro de custo e projetos que a gente pode fazer dentro do RP. Eu costumo dizer que uma das principais funções do RP, obviamente o RP a gente tem que faturar, a gente tem que pagar, tem que receber, mas acho que todo gestor, né, todo diretor, quando resolve adquirir uma ferramenta, além de resolver toda a parte operacional, é a parte gerencial que o RP pode fornecer. E nesse ponto, o Business One tem bastante ferramenta, e um dos objetivos hoje é a gente mostrar parte disso, principalmente para essas visões aí de centro de custo e de projeto, tá? Então, resumidamente, o que eu vou passar aqui hoje para vocês, na verdade, minha apresentação é muito em cima do sistema, né, muito pouco aqui nos slides, é toda a parte de centro de custo. Então, nós vamos falar a parte de dimensões, né, que existe dentro do Business One, não só para centro de custo, mas para outras utilidades, centro de custo, obviamente, regras de distribuição, né, rateios, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de energia elétrica, falar um pouquinho de relatórios, né, hierarquia de centros de custo e relatórios de centros de custo, usando essas hierarquias, como a gente consegue fazer com isso. Vamos também abordar toda a parte de orçamento. Então, junto com essa visão de centro de custo e também de conta contábil, o Business One ele tem uma parte de orçamento bastante interessante, onde eu posso fazer o orçamento das minhas receitas e o orçamento das minhas despesas por conta contábil e ou por centro de custo, e depois ter relatórios onde eu consigo ver um orçado realizado, que é toda esses itens aí que eu estou comentando aí de 6 até 11, várias possibilidades aí de relatórios, e depois também eu vou mostrar como que a gente lança o centro de custo aí em pedidos de compra, pedidos de venda e assim por diante. Depois a gente vai entrar numa parte de projetos. O Business One, quando ele nasceu em 2004, ele já tinha um campo chamado projeto, que a gente até chama ele de projeto financeiro, porque esse campinho de projeto, ele está em todas as telas do Business One, está na tela de pedido de compra, de pedido de venda, de nota de saída, de nota de entrada, e ele vai até a contabilidade. E a gente sempre chamava ele de projeto financeiro. Então, com esse campinho de projeto, a gente conseguia ter, por exemplo, relatórios de resultados, por exemplo, uma DRE, uma demonstração de resultado por projeto, onde eu vejo as minhas despesas e as minhas receitas por projeto. Então, eu costumava dizer que a gente conseguia ver o avanço financeiro do projeto, né? Eu estou tendo mais receita ou mais despesa? Até aí tudo bem, isso aí a gente tinha desde 2004, quando o Business One surgiu. Mas agora, há pouco tempo, além de eu conseguir ver o avanço financeiro dos projetos, a gente consegue ter agora o avanço físico. Então, tem um módulo novo chamado Projetos, que eu vou mostrar hoje para vocês, onde eu posso ter o cronograma do projeto, quem são os recursos que estão fazendo as atividades, se a atividade está concluída ou não está concluída.
ter uma tela de apontamento de horas de projeto. Então, nesse caso, a gente consegue ver o avanço físico do projeto, ou seja, o projeto está evoluindo, não está evoluindo, a atividade está completada, não está completada, até a última função aqui que eu vou mostrar, que é o item 18, que eu consigo também gerar faturamento a partir de um projeto. Então, imagina, por exemplo, um projeto onde eu tenho apontamentos de horas, e aí, de tempos em tempos, essas horas que eu apontei, eu quero faturar e cobrar do meu cliente. Isso aí é possível agora com esse assistente de geração de documentos de faturamento, tá bom? Isso aqui é só para dar um resuminho para vocês, uma abertura, e aí a gente vai aqui direto para o sistema, tá? Eu queria aproveitar hoje para mostrar uma outra versão para vocês, que eu tenho certeza que alguns ainda não conhecem. Eu já vi aqui os participantes, acho que alguns conhecem, outros não conhecem, que é a versão em HANA. Então, o que acontece? Essa versão que vocês estão vendo agora no meu fundo de tela é a versão tradicional que a gente roda em SQL Server desde que o Business One surgiu no Brasil em 2004. Agora, eu tenho também aqui um link para a versão em HANA, que é uma versão que, nesse caso, eu estou acessando a cloud. Então, além de ser uma versão em HANA, é uma versão que está rodando na cloud, né? Está rodando na nuvem. Vocês reparam que o visual dela é diferente da versão em SQL, né? Então, a versão em SQL, ela tem também aqui os dashboards, aqui no centro, mas a versão em HANA, ela é muito mais rica nessa parte de dashboards. E por que isso? Porque o HANA, ele tem processamento em memória. A gente vai até fazer um webinar futuro exclusivamente sobre o HANA, mas vocês reparam que eu tenho bem mais possibilidades de dashboards que eu posso deixar já disponíveis. Por exemplo, quem são os meus melhores clientes, meus 5 melhores clientes, quem são os meus 5 melhores itens comprados, como é que está aqui a posição do meu contas a receber atrasado, quais são os meus pedidos de venda não faturados, aí ele mostra aqui o número 2, aí eu clico em cima do número 2, ele me abre os pedidos que ainda não foram faturados, e aí eu posso abrir aqui na tela. Então, a versão em HANA, a gente tem muitas novas possibilidades, principalmente nessa parte mais gerencial, mais de BI. A gente costuma até dizer que, com a versão em HANA, a parte operacional e a parte BI caminham juntas. Por quê? Olha esse exemplo que eu estou dando. Eu estou aqui no meu cadastro de clientes, estou posicionado aqui num cliente, e eu tenho uma janelinha aqui do lado direito, onde eu posso ver informações gerenciais desse cliente. Por exemplo, quais são os produtos mais vendidos, como que está a minha evolução de faturamento anual, como que está a minha curva ABC dos produtos, relacionado a este cliente que é o Grupo Toledo. Se eu for para o próximo cliente, então, conforme eu vou navegando para o segundo cliente, para o terceiro cliente, os gráficos já vão sendo recalculados automaticamente. Ou seja, eu estou navegando no meu operacional e o meu BI, né, as minhas informações gerenciais estão sendo exibidas instantaneamente. Então, quem conhece o conceito de BI, a gente tem muitos RPs que eu tenho o RP rodando numa máquina, eu exporto os dados, por exemplo, para um outro servidor, às vezes para rodar o meu BI. E a gente costuma dizer que no HANA, o BI e o transacional, eles caminham juntos, tá? Só que é só um aperitivo para o próximo webinar que eu queria falar para vocês. Eu sei que alguns de vocês já estão rodando em HANA, mas é uma novidade muito forte da SAP em termos de inovação. Não é nem mais futuro, já é o presente da SAP isso, e a gente vai ter um webinar exclusivo só sobre HANA, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa análise falando de centros de custo. Então, o que acontece? Dentro do módulo de finanças, nós temos um módulozinho chamado contabilidade de custos. E aí tem uma primeira tela que é fundamental, que chama-se dimensões. O que seriam essas dimensões? Que, no caso, eu posso ter até 5 dimensões. Entenda uma dimensão como a forma gerencial que eu quero ver os meus resultados.
Então, a dimensão 1 aqui no meu exemplo é centro de custo, que é a coisa mais comum que a gente vê aí nas empresas, né? Então, eu tenho aí o meu resultado da empresa como um todo, e eu quero ver o meu resultado por áreas, ou por departamentos, ou por centros de custo. Por exemplo, aqui na Ramo, nós temos aqui o resultado da Ramo como um todo, e eu tenho, por exemplo, qual que é o resultado da área de implantação, qual que é o resultado da área de suporte, qual que é o resultado da área de vendas, e assim por diante. Essa é a visão que a gente está acostumado por centro de custo. Uma outra dimensão possível, que aí já não tem a ver com a estrutura departamental da empresa, é, por exemplo, por unidade de negócio. Às vezes eu tenho, por exemplo, um único CNPJ na empresa, mas eu tenho dois tipos de negócio diferentes. Eu tenho o negócio A e eu tenho o negócio B. E eu quero ver qual dos negócios são mais lucrativos. Então, eu posso também capturar todas as despesas e receitas do negócio A e do negócio B. Uma outra dimensão possível que a gente vê aí nas empresas é por linha de produto. Então, por exemplo, a minha empresa tem como carro-chefe 3 linhas de produto. Mas qual que é a linha que é mais lucrativa para a empresa? Qual que é a linha que eu tenho mais despesa? Qual que é a linha que eu tenho mais receita? E assim por diante. Eu teria aqui mais 2 dimensões aqui para ligar, onde eu posso aqui definir qual a utilidade dessa dimensão, tá? Então, hoje no Business One são até 5 dimensões. A gente tem visto nas implantações que é o suficiente. Muitas implantações só usam a primeira dimensão como centro de custo, mas é importante deixar claro que você pode ter outras dimensões. Então, entenda dimensões como algo que não tem necessariamente uma intersecção, né? Eu posso analisar por uma dimensão, é uma coisa. Eu vou para outra dimensão, é outra coisa. Não precisa ter uma intersecção aí entre as dimensões. A partir do momento que eu defini as dimensões, eu preciso definir os valores válidos de cada dimensão. Então, por exemplo, centro de custo, né? Então, a gente pode aqui pesquisar quais são os centros de custo aqui que eu defini na minha base. Então, se eu pegar aqui, eu tenho aqui os meus centros de custo. Então, por exemplo, eu tenho o meu centro de custo administrativo, manutenção predial. Eu tenho o meu centro de custo suprimentos. Eu tenho o meu centro de custo tecnologia. E assim por diante. Eu defino os valores válidos de cada dimensão. Não há uma limitação aqui. Para cada dimensão eu posso ter infinitos valores. E aqui embaixo tem uma data de início que é interessante, que imagine que no ano de 2019 eu fiz uma divisão de centro de custo. E aí, a partir de 2020, eu quero mudar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar os centros de custo de 2019 e inativar os centros de custo, através desse flag aqui de ativo e inativo, e posso definir uma nova divisão de centro de custo para 2020. Aí, a partir daí, no próximo ano, ele passa a adquirir essa nova divisão. Então, com essa questão das datas aqui embaixo, com ativo e inativo, a gente pode modificar ao longo do tempo a visão que a gente quer ter de centro de custo, tá bom? Bom, feito isso, definido as dimensões e definido os centros de custo, a gente tem um negócio também interessante chamado regras de distribuição, ou os famosos rateios contábeis, né? Como é que funciona isso? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, acho que eu fiz aqui um exemplo de energia. Então, como é que funciona, por exemplo, o meu rateio de energia? Então, imagina que na minha empresa, a minha conta de energia, eu vou ratear aqui entre 3 centros de custo administrativos: manutenção predial, suprimentos e tecnologia, onde a manutenção predial vai receber 40% do valor da energia, suprimentos 35% e tecnologia 25%. Então, aqui eu crio a minha regra de rateio, tá? Feito isso, criado a regra de rateio, eu tenho também a possibilidade de ligar esta regra de rateio diretamente no meu plano de contas. Então, se a gente vier aqui no grupo da despesa, e eu procurar aqui a conta de energia, o que eu fiz aqui, ó? Na minha conta de energia elétrica, lá no meu plano de contas, eu vim aqui e já amarrei a
regra de distribuição de energia dentro aqui do centro de custo. Por que que isso é bom? Para que todo momento que eu tiver uma movimentação nessa conta contábil de energia, automaticamente ele já vai fazer a distribuição, já vai fazer o rateio que eu programei. Isso funciona bem quando a gente tem rateios fixos, né? Rateios que sempre vão ser da mesmo jeito. Então, se o rateio é fixo, já posso criar uma regra de rateio e já plugar lá na conta contábil. De tal forma que, se eu fizer um lançamento na conta, então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na tela de lançamento contábil manual. Eu venho aqui na tela de lançamento e vou fazer aqui um lançamento na conta de energia. Na hora que eu selecionar a conta, ele automaticamente já joga aqui para o centro de custo a regra de rateio, porque eu já tinha definido, né, já tinha atrelado para essa conta contábil essa regra de rateio. Se eu clicar aqui na regra de rateio, já está aquela regra lá que a gente tinha feito. Nada impede também que durante o lançamento a gente crie aqui alguma regra nova, tá? Também é possível a gente vir aqui e criar uma regra nova. Mas essa é uma forma de a gente já deixar plugado na conta contábil a regra de rateio, tá bom? Muito bem. Feito isso, tem uma parte bem importante aqui na parte de contabilidade de custo, que é uma possibilidade de eu criar uma hierarquia de centro de custo. O que seria a hierarquia? É como se eu criasse uma árvore de como que eu quero analisar toda a estrutura que eu criei de centro de custo. Então, vejam aqui no meu exemplo, por exemplo, eu quebrei aqui a minha empresa em 4 diretorias. Diretoria administrativa financeira, diretoria de produção, diretoria de vendas, diretoria de compras. Dentro dessas diretorias, por exemplo, na administrativa financeira, eu tenho uma quebra entre gestão financeira e gestão administrativa. Nesse ramo da árvore mais analítica, se eu der um double clique, aqui que eu encaixo quais são os centros de custo que vão ser capturados dentro desta linha aqui chamada gestão financeira. Mesma coisa para a gestão administrativa. Se eu clicar aqui na gestão administrativa, esses são os 3 centros de custos que serão capturados nessa linha gestão administrativa. E assim por diante. Gestão produtiva está pegando esses centros de custo aqui que são da área de produção. Gestão de vendas está pegando aqui vendas, pós-venda e pré-venda. E gestão de compras está pegando esses centros de custo aqui, que é compras e diligenciamento. Tá? É como se eu criasse um plano de contas de centro de custo, né? Uma hierarquia de centro de custo. Por que que isso é legal? Porque depois, na hora que eu precisar de um relatório, então agora eu vou mostrar já um primeiro relatório para vocês, que é um relatório usando essa hierarquia. Vou chamar aqui o relatório de centro de custo, usando o modelo aqui que eu criei, chamado hierarquia padrão. Aí vejam como vai sair o relatório. Olha que interessante. Ele me quebra aqui nas linhas por aquelas diretorias. Se eu abrir aqui na setinha, ele vai quebrando nos níveis mais de baixo, né? Então, no meu exemplo, ó, eu tenho R$550 de despesa na diretoria administrativa financeira. Isso aqui estava dentro da diretoria administrativa. E na parte de produção, 1.310 dentro da área de produção. Tá bom, mas em qual centro de custo? 500 em acabamentos, 380 em perdas, 430 em assistência técnica. Então, eu vou vendo todo o breakdown, né, todo o valor explodido aqui por centro de custo. Aqui do lado da despesa, onde está rendimentos, é a parte da receita. Então, por exemplo, aqui eu tenho R$1.000 de receita que entrou aqui pela diretoria de vendas. Entrou aqui, ó, dentro do centro de custo de vendas. Tá? Reparem que esse relatório, eu tenho aqui atribuição direta e atribuição indireta. O que é atribuição indireta? É exatamente aqueles rateios que eu comentei com vocês. Então, aqui, por exemplo, esses R$600, entra aquela parte da energia elétrica, onde eu fiz um rateio aqui dentro dos meus centros de custo. Então, toda a parte onde vocês verem atribuição indireta,
é em função dos rateios que foram feitos. Então, no frigir dos ovos, eu tenho, por exemplo, na administrativa financeira, R$550 de atribuição direta, mais 600 indireta, então, no total, 1.150 na administrativa financeira, 1.310 na produção, receita de 1.000 aqui na área de vendas, tá? Por isso que é bacana esse relatório aí de hierarquia. Se eu quiser tirar esse mesmo relatório sem ver hierarquia, com a visão de centro de custo, é só mudar aqui na seleção, na verdade é o mesmo relatório, só que aí ele não vai quebrar por aquela hierarquia, ele vai quebrar aqui pelos centros de custo diretamente. O resultado acaba sendo o mesmo, mas ele vai direto já nos níveis dos centros de custo, tá? Sempre tem esse botão aqui embaixo, que é o expandir e comprimir, se eu quiser ver ele mais sintético ou mais analítico também, tá bom? Então, essa é a parte aí de hierarquia e como a gente vê isso dentro de um relatório. Daqui a pouco vocês vão ver aqui mais alguns relatórios também nessa parte aí de centro de custo. Um outro conceito que a gente tem na contabilidade é a parte de orçamento. Como é que funciona o orçamento dentro do Business One? Primeira coisa, eu tenho cenários possíveis de orçamento. Quando eu monto um orçamento da empresa, eu posso criar o orçamento da empresa inteira, que é o meu caso aqui, eu criei orçamento 2019, ou eu posso criar, por exemplo, eu vou inserir aqui mais uma linha, vou criar aqui, orçamento do centro de custo administrativo, por exemplo. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, e selecionar um determinado centro de custo, montar o orçamento deste centro de custo especificamente. Há essa possibilidade também. Ou por qualquer outra dimensão, né? Pela unidade de negócio, pela linha de produto, ou também por projeto. A gente pode ter orçamento por projetos. A gente vai chegar já no projeto e ver todas as possibilidades. Então, aqui a gente cria os cenários do orçamento. Beleza. Feito isso, criei os cenários do orçamento, eu tenho uma tela onde eu crio o orçamento propriamente dito. O orçamento no Business One, ele faz muito mais sentido para as contas de resultado, né, para os grupos de receita e despesa. Não faz muito sentido a gente criar orçamento para as contas de ativo e passivo, né, e sim para as contas de receita e despesa, porque são as contas de resultado. É por aí que eu vou ver se eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo prejuízo. Na hora que eu chamo aqui a montagem do orçamento, se vocês repararem, não apareceu aqui todas as contas do meu plano de contas. Apareceu aqui mais ou menos umas 10 contas contábeis. Por que não apareceu todas? Porque lá no meu plano de contas, na configuração da conta, então vamos pegar, por exemplo, a conta de aluguéis. Nós temos um parâmetro na conta contábil dizendo se aquela conta contábil ela é relevante para o orçamento ou não. É um flagzinho que tem na conta contábil que eu vou escolher quais são as contas contábeis que eu quero controlar o orçamento. Então, no meu exemplo, né, do meu plano de contas inteiro, que tem mais de 300 contas, eu marquei algumas contas que eu quero controlar o orçamento, através desse flag aqui chamado relevante para o orçamento. Para chegar nele, vocês vêm aqui na conta contábil, clica em detalhes da conta, e aqui embaixo tem esse flagzinho aqui chamado relevante para o orçamento, sim ou não, tá? Bom, voltando para o orçamento. Então, do meu plano de contas, são essas contas aqui que foram marcadas como relevantes para o orçamento. E aí eu posso jogar aqui o orçamento, né? No caso de aluguéis, eu joguei R$1.000. E se eu der um double clique na linha, eu posso quebrar esses R$1.000 mês a mês. No meu caso aqui, eu quebrei de uma forma igual, né? Pegou os R$1.000 e dividiu por 12 aqui nos 12 meses. Mas nada impede que eu faça aqui manualmente uma divisão diferente. Então, R$100 aqui, 110 aqui, 150 aqui. Essa tela, inclusive, a gente pode até importar de um Excel. Existem algumas empresas que a gente percebe que a inteligência do orçamento, o pessoal às vezes tem planilha Excel, né? Já tem uma inteligência de muito tempo, a gente pode importar, né? Ou seja, toda inteligência é trabalhada no Excel, e do Excel a gente importa e cria o orçamento,
tá? Então, isso aqui é para mostrar que o orçamento pode ser feito também de forma mensal. E é possível também, para cada conta contábil, eu criei um exemplo aqui, eu criar o orçamento da conta, ok, R$1.000, mas esses R$1.000 eu quebrei aqui em 2 centros de custo, ó. Eu peguei o centro de custo da tecnologia, coloquei R$600, e o centro de custo da manutenção, coloquei R$400. Então, além de eu estar criando o orçamento para a conta contábil aluguéis, eu quebrei também dentro dos meus centros de custo. No caso aqui, eu só escolhi 2, só para dar o exemplo. Peguei aqui a tecnologia e manutenção predial. E no caso de energia, né, que é aquela conta que eu tinha colocado o rateio, são R$2.000, entrou aqui dentro da regra de distribuição de R$2.000. Tá? Então, assim que a gente cria a parte de orçamento. Feito isso, né, a partir do momento que eu crio o orçamento, ele está ligado a uma conta contábil, todas as movimentações que tiverem na conta contábil vai ser o realizado, né? Então, o orçado eu imputei aqui, no caso R$1.000, e depois eu vou tendo aqui o realizado, no caso aqui de aluguéis, até já tem um valor aqui que foi realizado. Onde é que eu posso enxergar, né, e voltando de novo para a questão de relatórios, onde é que eu posso enxergar essa parte de orçado realizado? Então, dentro aqui de relatórios financeiros, a gente tem um grupinho aqui de relatórios e orçamento. Uma das possibilidades é esse primeiro aqui, que é o relatório de orçamento. Nós temos aqui vários modelos possíveis, então tem um modelo mensal, trimestral, anual. Aqui eu tenho cenários de orçamento, lembra que eu falei que podem ser vários cenários de orçamento. E se eu executar aqui o relatório, ó, vamos botar aqui nível 10, olha o que ele me faz. Ele me traz aqui um relatório onde, primeiro, ele quebra aqui as contas contábeis, então, aluguéis e energia elétrica, quanto que eu orcei de cada conta, no caso aqui era 1.000 de aluguéis, 2.000 de energia, R$3.000, e aqui eu já tenho realizado. Então, de aluguéis, R$1.000, eu já realizei 550, ou seja, falta ainda realizar 450. Percentualmente, né, 45%. Já na energia elétrica, eu tinha orçado R$2.000, realizei 600, falta 1.400, ou seja, falta 70%. E aqui também ele calcula. A gente tem condições também no sistema de colocar travas, né? Isso é muito comum. Não quero deixar estourar meu orçamento. Se chegar, por exemplo, aluguel em mais de R$1.000, eu quero travar a operação. Não quero nem deixar entrar nota de entrada. É possível. Não quero travar, eu quero só ser avisado, eu quero receber um alerta. Também é possível. Então, a gente costuma dizer que a trava é algo mais rígido, né? A trava realmente impede de fazer uma determinada transação. Já o alerta é uma coisa mais suave, ele avisa o gestor de que há um desvio de orçamento, né, que está acontecendo algo dentro do sistema, mas ele não impede o lançamento daquele valor. Tá? Então, esse é um dos relatórios possíveis que dá para ver, que é o relatório de orçamento. No meu caso aqui só apareceu despesas, né, porque eu só tinha orçado despesas, mas se eu tivesse orçado receitas também, elas também apareceriam aí. Outro relatório também que a gente tem, ainda nessa linha, também o relatório de orçamento, só que em layout de balanço, balancete ou DRE, demonstração de resultado. Deixa eu mostrar o da DRE, que é bem interessante. É a mesma ideia do relatório de orçamento que eu acabei de mostrar, só que ele aparece em formato de DRE. Aparece inicialmente as minhas receitas, o orçado e o realizado, e lá embaixo depois aparece também as minhas despesas, o orçado e realizado. Com o mesmo conceito, quanto que eu orcei, quanto que eu realizei, qual que é a minha diferença e qual a minha diferença em percentual. Então, por exemplo, o aluguéis lá que a gente tinha visto, R$1.000 de aluguel, realizei 550, diferença de 450, 45%. Só que o layout dele é um layout de DRE, né? Para quem não conhece, né, esses layouts de DRE, a gente faz através de uma função
chamada modelo de relatórios financeiros. Isso é uma funcionalidade bem legal que a gente tem aqui na contabilidade, onde eu posso criar os meus modelos de DRE, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Quais os grupos de receita, quais os grupos de despesa e assim por diante. Se eu der um double click aqui nas linhas, ele me mostra quais as contas contábeis que entram em cada uma das linhas. É igual eu tinha mostrado na hierarquia de centro de custo. Então, por exemplo, despesas com pessoal são essas contas aqui que entram. Salários, 13º, férias, aviso prévio, assim por diante. Tá bom? Muito bem. Outra coisa, voltando ainda na parte de orçamento, aquele relatório de orçamento, eu tenho filtros lá, né? Então, se eu não filtrar nada, ele vai me dar aqui o orçamento inteiro. Beleza. Mas eu posso também filtrar o mesmo relatório só de um centro de custo. Porque vocês lembram que eu falei que o orçamento pode ser por centro de custo e o realizado também é por centro de custo. Então, eu posso vir no mesmo relatório e falar, ok, eu quero o mesmo relatório, só que eu quero filtrar só do centro de custo manutenção predial e mando executar. O que ele vai fazer? É o mesmo layout de relatório, só que agora ele está filtrando só os lançamentos de manutenção predial. Vocês viram aqui que mudou, ó, só capturou aqui R$100. Mudou completamente aqui o quanto que eu já realizei. O quanto que eu orcei aqui é igual, mas o quanto que eu realizei aqui é diferente. Ou aqui eu poderia vir, pegar um outro aqui, por exemplo, suprimentos. Mesma coisa, ó. Pegou aqui R$200. Então, é o mesmo relatório, só que filtrando por qualquer uma das dimensões, ou centro de custo, ou unidade de negócio, ou linha de produto. Lembra das 5 dimensões lá no início? Qualquer uma das dimensões estão disponíveis. Eu pedi o anual, né? É possível também pedir em formato mensal ou trimestral. Se a gente pedir em formato, por exemplo, mensal, as linhas é a mesma coisa, mas nas colunas ele vai abrindo mês a mês, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Tá? Então, aqui é um formato mensal. E se eu quiser o formato trimestral, né, que é por quarter, né, por trimestres, aí, mesma coisa. As linhas é a mesma coisa, só que nas colunas ele me abre por trimestre. Primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. Tá? Sempre os relatórios do Business One, ele tem muitos filtros, né? Então, sempre preste atenção nos filtros, que os filtros também fazem bastante diferença. Aqui eu posso filtrar os tipos de conta, o nível que eu quero ver, se eu quero ver em moeda corrente ou moeda do sistema. Para quem não sabe, o Business One ele é multimoeda, né? Então, a gente tem clientes, por exemplo, que a matriz é fora do Brasil, onde a gente tem os lançamentos em reais e os lançamentos em dólar, em euro, em qualquer outra moeda também. O sistema sempre salva em múltiplas moedas, tá bom? Muito bem. Então, falamos já do relatório de orçamento, filtrando sem de custo, em modelo de DRE. Beleza. E aonde que nasce, né, as transações usando essas dimensões? Vamos dar um exemplo, eu vou até fazer um processinho completo rapidamente, desde lá do meu pedido de compra. Então, veja só, vou comprar alguma coisa para a empresa, né? Beleza, seleciono aqui o fornecedor, seleciono aqui o item que eu vou comprar, quantidade, né? E aí, aqui na linha, no momento que eu vou preencher o meu pedido de compra, eu tenho aqui o meu centro de custo e a minha unidade de negócio. Então, eu falo, olha, eu estou comprando essa impressora para o centro de custo tecnologia. Para a unidade de negócio, hardware ou software. Ou seja, quem preenche o pedido de compra, na verdade, até antes do pedido de compra, desde a solicitação de compra, eu já posso dizer para quem eu estou comprando, para qual centro de custo e unidade de negócio. Em várias implementações, os clientes pedem para a gente para deixar esse campo obrigatório. Nativamente, ele não é obrigatório, mas a gente tem condições de deixar ele obrigatório para que quem lança não deixe de atribuir, né, essa informação importantíssima que é o centro de custo ou a unidade de negócio.
Então, beleza, eu criei aqui o meu pedido de compra, vou adicionar. A partir do meu pedido de compra, eu vou criar já aqui, ó, a minha nota de entrada. Só para vocês verem o processo até o final. Vou criar aqui a minha nota de entrada, vou colocar aqui o número da nota e vamos aqui adicionar a nota de entrada. O que acontece? Quando eu faço essa nota de entrada e ela contabiliza essa nota, vamos olhar agora o lançamento contábil da nota de entrada. Olha o que acontece. As informações que estavam lá no meu pedido de compra, elas chegaram até a contabilidade. Olha aí o meu centro de custo, minha unidade de negócio. Importante dizer o seguinte, tá? Para deixar bem claro. A ideia do centro de custo, ele sempre tem a ver com as contas de despesa e receita, tá? E não com as contas de ativo e passivo. Nesse caso, você veja o que está levando aqui para as contas de impostos, né? Isso foi uma modificação que a SAP fez recentemente, que a gente tinha um problema sério de não levar o centro de custo para as contas de impostos. Então, eles consertaram esse problema que a gente tinha, só que eles foram além. Em vez de levar só para as contas de despesa e receita de impostos, nesse caso aqui, vocês podem ver uma conta de ativo, né? Então, eles estão jogando também nas contas de ativo, tá? É porque eu dei aqui um exemplo de uma nota de entrada. Mas uma nota de saída que você tem lá, despesa de CMS, despesa de IPI, despesa de PIS, despesa de COFINS, o centro de custos já está sendo levado aqui para as contas de impostos, tá? Então, esse é o exemplo aqui de um pedido de compra. E, rapidamente, eu vou fazer também aqui de um pedido de venda. O conceito é exatamente o mesmo, tá? Estou aqui num pedido de venda, vou selecionar aqui um cliente, vamos selecionar aqui um produto, e a pessoa que está lançando vai selecionar aqui para qual centro de custo e para qual unidade de negócio está sendo feita aquela venda, né? No caso aqui é uma venda, tá? Muito bem. Aí eu vou inserir. Reparem que aqui ele me falou que falta a data de entrega. Insiro o pedido. Esse pedido de venda, eu vou vir aqui, vou criar minha nota fiscal de saída. Ele já carrega as informações de centro de custo e unidade de negócio para lá. E essa nota fiscal de saída... legal, deu uma mensagem aqui para contar mais uma coisa para vocês. Por que ele deu essa mensagem? Porque eu estou aqui ativado, além de depósito, na minha base de dados eu tenho as posições dentro do depósito, que é zona, área, corredor e prateleira. Então, para quem não conhece, no Business One, quando eu olho aqui um item, vamos até abrir aqui um item, deixa eu mostrar para vocês. Estou me desviando um pouco do assunto, mas acho que informação sempre é bom. A gente tem para cada item a divisão de depósitos, e dentro do depósito, por exemplo, meu depósito geral, eu posso ter as posições dentro do depósito, que são até 4 níveis. Zona, no meu exemplo, eu fiz dessa forma, não obrigatoriamente precisaria ser assim. Zona, área, corredor e prateleira. Então, no meu exemplo aqui, ó, essa impressora, no meu depósito geral, eu tenho 5.366 unidades. E se eu for olhar nas minhas posições, essas 5.366 está dividida em 3 posições diferentes. 5.280 na prateleira 1, 39 na prateleira 3, 47 na prateleira 9. Então, o Business One também tem essa possibilidade de eu controlar meu estoque por depósito e por posições. Então, por que deu a mensagem? Na hora que eu fui aqui inserir a nota, ele falou assim, ok, você está inserindo a nota, mas em qual posição você vai tirar? Porque você tem nas 3 posições. Aí a gente tem aqui algumas formas de escolher de onde tirar, tem aqui alguns critérios. FIFO, LIFO, né? FIFO é first in, first out, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. LIFO é last in, first out, é o último que entra, é o primeiro que sai. A gente tem algumas possibilidades. Então, eu usei, por exemplo, aqui o FIFO, ele decidiu que ele vai tirar da prateleira 9.
tá? Que deve ter sido o primeiro lugar que eu coloquei. Aí eu atualizo, insiro, e aí eu criei a nota. Essa nota fiscal, se eu olhar a contabilização dela, se eu olhar aqui a contabilização dela, olha lá de novo nosso centro de custo aqui, ó. Tá vendo que ele levou aqui os centros de custo para as contas de impostos, levou também aqui para minha conta de CMV, de custo da mercadoria, e levou também aqui para minha conta de receita, ó. Tá vendo essa conta 3112, venda de mercadoria, levou aqui para minha conta de receita, tá? Beleza? Então, isso é para mostrar que o centro de custo e a unidade de negócio, no meu caso, ele permeia todas as transações, desde lá da ponta de uma solicitação de compra, pedido de compra, recebimento de mercadoria, nota de entrada. E no lado da venda, desde a cotação de venda, pedido de venda, nota fiscal de saída, até a contabilidade. E depois ele serve como um filtro, né? Então, vamos voltar, agora que eu fiz mais lançamentos, eu vou voltar mais uma vez para aquele meu relatório de centro de custo, aqui em contabilidade de custo, usando aquela hierarquia. E aqui os números já mexeram, tá vendo? A gente já tem mais lançamentos aqui, tá bom? Então, essa é a ideia, pessoal, são as dimensões, para dar um resumo, é assim: qual que é a forma gerencial que eu quero ver os meus resultados, né? E aí a gente pode imaginar em várias dimensões possíveis, né? Eu dei aqui alguns exemplos, mas de que forma eu quero enxergar os meus resultados? Com a vantagem que eu posso ter múltiplas dimensões, eu não preciso ver só do jeito que é centro de custo, que é o que a maioria das empresas fazem. A gente pode ter outras possibilidades dentro desse conceito de dimensões, tá bom? Muito bem. Ainda nessa linha de possibilidades gerenciais, a gente tem a parte do projeto, né? Vamos entrar agora um pouco nessa questão de projeto. Então, o que é o projeto? Lembra que eu falei que o projeto, a gente tem, desde as primeiras versões do sistema, a gente tem um cadastrinho de projeto, dentro aqui em administração, definição, finanças, eu posso ter um cadastro de projeto. E o que é um projeto dentro do sistema? Um projeto pode ser uma coisa interna da empresa. Eu posso ser uma empresa de projetos, a Ramo, por exemplo. A Ramo é uma empresa de projetos, né? Então, por exemplo, acho que a MCraft está aí, né? Então, por exemplo, nós implantamos sistemas na MCraft. Então, eu tenho um projeto de implantação na MCraft. E eu quero controlar toda a evolução desse projeto, a evolução financeira e a evolução física, né? Se eu já cumpri as atividades, se eu tive receitas no projeto, se eu tive despesas no projeto. Então, por exemplo, projeto Walmart, no meu exemplo, pode ser um projeto externo, que eu diria, que é um projeto onde eu quero controlar as minhas receitas e despesas. Mas, às vezes, eu posso ter um projeto interno. Por exemplo, a Ramo aqui, agora nós estamos fazendo uma reforma aqui do nosso escritório. Então, o projeto interno, por exemplo, é uma mudança de escritório, uma reforma. Quando eu faço uma reforma, eu também tenho despesas, né? Na verdade, diretamente não tenho receita, mas despesas com certeza eu tenho e muitas, né? Eu posso querer controlar. Se a gente for pensar na nossa vida, tudo é projeto, né? Ter um filho é um projeto, por exemplo. Fazer uma viagem é um projeto. Então, qualquer coisa é um projeto. Então, eu entendo o conceito de projeto de um modo muito amplo. O projeto pode ser uma coisa interna, pode ser uma coisa externa também, onde eu trago receita para a minha empresa. Então, aqui a gente define os projetos, né? O cadastrinho de projeto aqui no B1, que é o tal do projeto financeiro, ele é muito simples. Ele só tem o código, o nome e a validade do projeto. Porém, dentro de ferramentas, na parte de campos definidos pelo usuário, a gente até poderia criar outros campos possíveis para esse projeto. Então, eu posso vir, por exemplo, aqui, dentro aqui de cadastro, aqui não,
aqui, ó, gerenciamento de projetos, eu posso vir aqui e criar campos a mais de usuário, tá? Para quem não conhece, aqui a gente pode criar campos de usuário num monte de tabelas, na tabela de cliente, de fornecedor, plano de contas, de tal forma que aqui eu poderia criar campos a mais, tá? Só para dizer que aqui a gente pode ampliar, ter outras validades. Esse campo de projetos, ele também permeia todas as transações do sistema. Então, vamos de novo começar lá no pedido de compra. Quando eu lanço um pedido de compra, eu tenho o campo de projeto aqui na aba de contabilidade. Então, por exemplo, ó, vou lançar aqui um pedido de compra, escolhi o fornecedor, eu posso falar, olha, estou comprando esse fornecedor para quê? Ah, para a minha mudança de escritório. Então, eu já amarro aqui o projeto mudança de escritório. E nas próprias linhas, quando eu vou lançar aqui uma linha, lembra que eu falei do centro de custo? Eu tenho também aqui o projeto. Aqui, ó. Eu tenho aqui também o projeto. Então, eu posso comprar, por exemplo, para vários projetos. Isso também acontece. Um exemplo clássico, às vezes, é na construção civil. Eu posso comprar cimento, por exemplo, para 10 obras diferentes. Então, eu estaria fazendo uma compra e já dividindo aqui em vários projetos, desde o momento que eu compro. É um exemplo possível. Por isso que o projeto também está nas linhas, porque se eu quiser misturar vários projetos dentro de uma compra, eu tenho que lançar quebrado aqui nas minhas linhas. Se o projeto é único, ele está aqui no meu cabeçalho. Então, esse campo projeto também ele vem permeando desde o meu pedido de compra, até a minha nota de entrada, até o meu lançamento contábil. Então, se a gente voltar lá para o lançamento contábil que eu tinha mostrado, onde aparecia os centros de custo, do ladinho aqui do centro de custo, a gente também tem o projeto, tá? Que o projeto, se a gente for pensar, também é uma dimensão, né? Poderia até ser uma dimensão dentro daquelas 5 dimensões. Mas o Business One, ele tem um campinho à parte chamado projeto, tá? Desde os primórdios do Business One, a gente tem esse campinho projeto. E esse campinho projeto também ele é filtro de vários relatórios, tá? Então, assim, vamos dar pelo menos aqui 2 exemplos. Vou mostrar aqui o fluxo de caixa. Então, vamos entrar aqui na parte de relatórios financeiros, fluxo de caixa. Se eu pedir para rodar aqui o meu fluxo de caixa, no meu caso aqui deixa eu primeiro tirar aqui o projeto. Se eu pedir para lançar o meu fluxo de caixa, então eu vou exibir meu fluxo de caixa de 2019, ó, de janeiro até dezembro, e vou pedir para exibir o relatório. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele quebrou aqui mês a mês, ó, 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, as minhas entradas e saídas de caixa aqui, que vai compondo aqui o meu saldo, né? Então, fevereiro fechou em 782, depois em março entrou 100 mil, saiu isso, então ele vai fazendo mais e menos, compondo aqui meu fluxo de caixa. Aqui, se você quiser também, para quem não conhece esse relatório, se você quiser também expandir aqui, você chega até o nível do lançamento que gerou aqueles valores, e aqui você tem a seta também para abrir, tá? Sempre o conceito do Business One. Então, através aqui do comprimir ou expandir. Caiu. Peraí. Só um minutinho. Oi? Aqui, só um minutinho, pessoal. Parou o compartilhamento, né? Não tá? Só um minutinho. Ah, voltei aqui, peraí. Pronto. Voltou? Uhum. Tá, desculpa aí, foi um clique errado que eu dei aqui. Então, voltando aqui o meu fluxo de caixa, ó, na hora que eu executo o meu fluxo de caixa da empresa inteira, ele me traz essa visão. Eu posso aqui expandir ou comprimir, onde ele mostra aqui os documentos, tá? E aí eu tenho um filtro
Por que eu vim no fluxo de caixa? Para mostrar que eu posso filtrar por projeto. Então, eu vou tirar o mesmo relatório, só que agora eu vou filtrar. Eu quero ver só da mudança de escritório. O que ele vai fazer? Ele vai dar o mesmo relatório, só que agora ele só trouxe as transações daquele projeto mudança de escritório. Então, como é que eu analiso aqui? Ó? Eu tive um gasto aqui de 5 mil, ou melhor, eu tive uma entrada aqui de 5 mil, começou positivo, aí saiu aqui 999, aí caiu para 4 mil, depois entrou 1.000 e assim por diante. Então, ele vai compondo aqui o saldo desse projeto numa visão aí de fluxo de caixa, tá? E outro exemplo que eu tenho para dar, filtrando por projeto, é a própria DRE, que seria o seguinte, deixa eu ver aqui se eu filtrei, deixa eu tirar aqui o filtro. Então, se eu pedir o relatório de DRE sem filtro nenhum, ele vai me trazer aqui a DRE da empresa inteira. Então, vai me trazer lá, ó, receitas, despesas da empresa inteira, tá? Só ver se eu tenho aqui mais algum filtro, que eu acho que eu estou com mais algum filtro aqui. Filial, ok. Agora, se eu quiser filtrar um determinado projeto, eu venho aqui em expandido, eu tenho aqui o projeto, a mudança de escritório, e ele vai trazer só daquele projeto, ou de um range de projetos, tá? Então, sempre que vocês tiverem o relatório e tiver esse botão expandido, você tem as possibilidades de filtro. Eu posso filtrar por projeto, poderia filtrar também pelas dimensões, lembra que eu tinha falado das dimensões? Tem aqui também campos de usuário, filial, são várias formas que eu posso filtrar o relatório, tá? Então, beleza. Seja essa visão de DRE, seja a visão de fluxo de caixa, entenda o projeto como um projeto que a gente chama de financeiro, ou seja, estou analisando as minhas receitas e despesas, né, a minha lucratividade, ou o meu fluxo de caixa por aquele projeto, tá? Nós temos aqui um outro relatório, dentro da parte de projeto, que é o relatório de lançamentos de projeto. Então, dentro aqui da contabilidade, a gente tem aqui um relatório de lançamentos de projeto. Então, eu vou escolher aqui, ó, mudança de escritório, um range de contas contábeis, então eu posso escolher de quais contas contábeis eu quero ver e um período de datas que eu quero ver. Deixa eu tirar aqui o filtro. E vamos pegar aqui do lançamento até 2019. Olha lá. E aí ele me traz aqui os lançamentos. E aí, conforme você vai abrindo aqui, ó, ele vai te explodindo tudo que ele capturou desse projeto nas contas contábeis, tá? Aqui eu não filtrei, veio todas as contas contábeis, até contas de ativo, de passivo, de impostos. Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, e fazer um filtro de contas. Então, eu quero, por exemplo, só as contas de receita, que começam no grupo 3, até as contas de despesa, até o grupo 6. E aí ele vai me trazer só despesas e receitas. Então, tá aqui, ó. Trouxe aqui as minhas receitas, ó, 10 mil na conta de vendas, 7 mil na conta de serviços prestados, e aqui as minhas despesas. No final, ó, ele tem aqui, ó, ele capturou 20 mil reais de receita desse projeto, mudança de escritório, 15 mil reais de despesa. Então, está me sobrando ainda 5 mil reais. Falei, opa, então, tá ruim aqui meu resultado, né? Eu estou gastando 15 mil, mas eu estou tendo aqui uma receita de 20 mil e pouco. Então, eu estou positivo, tá? Então, é esse tipo de análise que o campo projeto financeiro permite, né? Ou seja, estou positivo ou negativo, lucrativo ou com prejuízo para esse projeto. Recapitulando, no meu caso aqui, é um projeto interno, é um projeto de uma reforma, por exemplo, do escritório, de uma mudança, tá? Muito bem. A gente conviveu com esse campo projeto durante muitos anos, até que a SAP resolveu fazer um módulo totalmente novo, chamado gerenciamento de projetos, tá? O que a gente ganhou com este módulo?
Vamos agora entrar aqui no módulo Gerenciamento de Projeto. O que a gente ganhou com esse módulo é o que eu chamo de avanço físico do projeto, né? Ou seja, ok, estou lá, tenho as minhas receitas e despesas de projeto, mas quais são as fases do projeto? Quais são as atividades do projeto? As atividades já foram completadas? Voltando à analogia com o nosso trabalho aqui, nós fazemos projetos de implantação da SAP Business One. Eu tenho fases no meu projeto, né? Eu tenho o kick-off, eu tenho o business blueprint, eu tenho a configuração do sistema, eu tenho o teste, eu tenho o treinamento. Então, essas fases de um projeto, ele chama aqui de etapas. Então, já olhando aqui na minha tela, ó, nós temos aqui as etapas. Eu tenho um cadastro de etapas. Então, no meu exemplo aí, eu tenho conceito, definição, iniciar a execução, controle, finalização. Aqui eu tenho as datas de início e datas de término de cada uma das etapas. E dentro das etapas eu tenho as tarefas. Existe um cadastro de tarefas que vocês podem montar, tá? Então, no meu caso aqui só tem 3, mas vocês podem ir montando aí o cadastro de tarefas. E aí eu vou montando o que a gente chama como se fosse o meu cronograma de projeto, né? Esta visão aqui de datas, quem conhece gerenciamento de projetos, tem um relatório muito interessante chamado gráfico de Gantt. Deixa eu chamar aqui de novo, só um minutinho. Então, se eu chamar aqui o meu projeto e pedir aqui, ó, eu posso pedir meu gráfico de Gantt. Aí ele dá essa visão de projeto, das atividades, ao longo das semanas ou ao longo dos meses. É possível a gente fazer esse tipo de análise. Ó, aqui, a gente consegue até puxar aqui, ó, ele vai aqui mexendo no gráfico de Gantt, dando uma visão por quarter, ou se eu for esticando aqui, ó, ele vai dando uma visão por semana, pode chegar até uma visão de dia, tá? Ficou bem legal esse negócio do Gantt, porque você mesmo pode ver a amplitude que você quer ver essa análise. Mas é uma visão de cronograma, por isso que eu gosto de chamar de avanço físico do projeto, ou seja, o projeto está evoluindo, eu estou chegando no meu final, quais dessas atividades aqui já foram completadas. Então, como é que funciona? Eu defino aqui todas as minhas atividades. Reparem que aqui eu faço um link com o meu projeto financeiro. Lembra daquele projeto Mudança de Escritório? Ó, eu linkei o projeto financeiro, né, que a gente chama de projeto financeiro, com esse meu projeto, com as suas atividades. Eles estão linkados, né? Aqui eu falo quando que ele inicia, quando que ele termina, se ele já iniciou, se ele foi interrompido, se ele foi parado. Qual que é o meu cliente? Lembra também que eu falei que existem projetos externos e existem projetos internos. Quando eu estou falando de um projeto interno, não tem cliente envolvido. Então, ele até reticula aqui a informação do parceiro de negócio. Quando eu falo de projeto externo, é porque tem um cliente envolvido, ou seja, eu vou faturar aquele cliente, eu vou receber um dinheiro daquele cliente. Aí é um projeto externo. Então, eu vou ter receitas. Quando é um projeto interno, normalmente eu só tenho despesa, né? Que é o caso da mudança de escritório. Não vou ter receita, né? Vou ter praticamente só despesas. Aqui também a gente consegue colocar, vindo aqui um pouquinho mais para a direita, dependência entre as tarefas. Então, quem conhece o Microsoft Project, você pode colocar aqui uma tarefa depende do encerramento da outra. Por exemplo, no meu exemplo, essa reunião inicial de mudança, que é a minha segunda atividade, ela depende da primeira atividade, que é o planejamento. Então, você vai aqui para a direita, ó, eu criei uma dependência da segunda atividade em função da primeira. Ou seja, só depois que eu acabar a primeira que eu começo a segunda. Só depois que eu acabar a segunda, eu começo a terceira, e assim por diante. Então, a gente pode ir criando as dependências. Aqui também, nesse campo titular, a gente pode colocar os recursos que vão fazer cada atividade. Aqui entra o cadastro de colaboradores do Business One. Então, lá no RH do Business One, eu tenho os colaboradores, né, as pessoas que participam dos projetos. Eu posso selecionar elas aqui
dentro do projeto, tá? Então, aqui a gente entra com essa questão das etapas do projeto. O projeto, ele pode ter subprojetos. Então, por exemplo, o meu projeto de mudança de escritório, ele tem um subprojeto que é a montagem da mesa. A montagem da mesa é um subprojeto dentro de um projeto. Então, se eu entrar aqui na montagem da mesa, essa etapa tem as atividades dela, etapas, tarefas e assim por diante. Então, isso é para mostrar que um projeto pode ser composto por vários subprojetos. De novo, a estrutura de árvore, né? A gente pode ir quebrando o projeto em N subprojetos. E também vai ter as suas atividades, as suas receitas e as suas despesas, tá? Como é que funciona a questão de orçamento? Cada uma das atividades aqui, a gente pode colocar aqui o orçamento de cada atividade. Por enquanto, não tem nenhuma lógica que ele calcule sozinho o orçamento. Por exemplo, ele poderia pegar o custo do colaborador que vai fazer essa atividade, multiplicar pelo valor hora do colaborador para descobrir qual que é o custo da atividade, mas não tem ainda essa lógica de cálculo automático. Então, você realmente imputa aqui o custo de cada atividade. Então, no meu exemplo, peguei aqui 2 atividades, só para exemplificar. Essa atividade aqui vai me custar R$10.000 para fazer, essa vai me custar R$5.000 para fazer. Atividade. E a receita esperada do projeto tem um campo aqui que a gente coloca, que é a receita final do projeto. No caso, eu coloquei 30 mil. Então, o meu projeto aqui, exemplo, eu tenho uma receita esperada de 30 mil e uma despesa esperada de 15 mil, tá? E aqui embaixo a gente consegue ir acompanhando o que eu já faturei no meu CR, no meu contas a receber, e o que eu já faturei no meu CP, que é o meu contas a pagar. E o que está em aberto ainda no meu contas a receber, e o que está em aberto no meu contas a pagar. Então, ele está ligando a visão da evolução do projeto físico com a própria parte financeira do Business One. Ou seja, ok, eu já criei um contas a pagar de 3.100, já foi faturado, só que lá no meu contas a pagar ainda eu tenho 8.900 em aberto. Então, no total, eu tenho 12 mil lá no meu contas a pagar. Dos 15 mil que eu estava prevendo de despesa, 12 mil já estão lá no meu contas a pagar. Falta, então, 2.886, ou seja, falta 19% aqui para eu bater o meu orçamento. Então, eu previ gastar 15, já gastei 12, ou seja, já estou quase a 80% aí do meu orçamento de despesa. Do lado da receita, eu estava prevendo 30 mil, já faturei 10 mil, já tinha lá em aberto meu contas a receber 1.300, ou seja, o total do meu contas a receber é 11 mil. Então, falta ainda 18 mil na receita, falta ainda 60% aqui na receita. Então, você tem aqui uma visão bem gerencial, tanto do lado da receita como do lado da despesa, como é que está indo aqui a evolução, tá? A gente tem também aqui embaixo, dentro das etapas, quais são os documentos que já entraram, né, já foram atrelados a esse projeto. Então, aqui eu consigo ver as minhas notas de saída, consigo ver as minhas notas de entrada. São os documentos que geraram as despesas e as receitas no meu contas a pagar e no meu contas a receber. Então, você consegue monitorar aqui tudo que foi atrelado a esse projeto em questão, tá? Então, isso aqui fica nessa parte aqui chamada documentos. A gente tem também aqui o cadastro de atividades, que é o cadastro que já tem no Business One para várias situações. Então, todas as atividades que estão sendo feitas no projeto, a gente pode atrelar no projeto. Então, por exemplo, planejamento da mudança. Essa atividade foi feita no dia 1/8, das 9 às 18. Aqui eu posso criar anexos também, né? No Business One ele tem muito esse conceito de anexos. O anexo pode ser um documento em Word, pode ser um documento em Excel, pode ser um documento em PDF, tá? Dentro das atividades. A gente tem também aqui problemas em aberto. Então, coisas que vão acontecendo no projeto eu quero registrar. Então, por exemplo,
Apareceu aqui um problema em compras que vai ter que ligar para o fornecedor para cobrar as cotações, por exemplo, tá? Então, a gente pode ir aqui registrando os problemas que estão acontecendo dentro do projeto. Temos também aqui a parte de anexos, que a gente pode ir criando anexos, e as atividades também que eu já comentei. Então, são várias funcionalidades que a gente pode ir plugando, né, e colocando dentro do anexo. Dentro das atividades, eu esqueci de falar um negócio, a gente tem também o percentual de conclusão das atividades. Então, do meu projeto, se você olhar aqui em cima, ó, ele está 98% concluído, né? Por que 98%? Porque aqui, quando eu planejei, eu falei, olha, a primeira atividade representa 5%, a segunda representa 10%, a terceira 5%, e assim por diante. E aqui eu fui marcando as atividades que já estão concluídas. Só que essa última atividade aqui, que é a limpeza do antigo escritório, que representa 2% do meu projeto, ela ainda não foi concluída. Por isso que está 98%. No momento que eu concluir ela e salvar aqui, aí o meu projeto chega aos meus 100% concluído. Tá? Então, marquei aqui a última atividade, olha lá, marcou 100% concluído. Então, esse campinho aqui de conclusão, né, concluído sim ou não, e o percentual, vai me dando uma noção de evolução do projeto. Então, por exemplo, se eu desmarcar aqui vários, ó, pegar umas 5 atividades aqui, marcar como não concluída e atualizar, ele vai me mostrar lá que, olha lá, só está 33% concluído, tá? Então, tem muito a ver com essa evolução física aí do projeto. Olha lá, 5, 5, 5, 20 e assim por diante, tá bom? Então, isso aqui é a parte de percentual concluído. Outra coisa que a gente tem é a parte de apontamento de horas, que foi uma novidade bacana que a SAP colocou. Dentro do módulo de recursos humanos, a gente tem agora uma tela de apontamento de horas. Como é que funciona essa tela? Você pode aqui selecionar um colaborador ou até um usuário do sistema. Quando a gente fala adicionar um colaborador, significa que ele vai pesquisar o cadastro de colaboradores aqui do RH. Para quem não conhece, aqui no RH a gente tem um cadastro de colaboradores, né, que seriam os usuários do sistema ou os funcionários da empresa. Então, você pode criar aqui um apontamento de horas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui que a Ana Silva, na data de hoje, no dia 26, ela começou às 9 horas e terminou às 12. Qual a atividade? Manutenção preventiva. Para qual projeto? Para o projeto Mudança de Escritório. Para qual etapa? Para a etapa, sei lá, Dia da Mudança. Tá? Então, foi criada essa tela, que agora eu consigo criar apontamento de horas em cima de projetos. É uma nova funcionalidade. Tem aqui também o campo centro de custo, lembra do centro de custo? Ele também aparece aqui. Tem o campo aqui da filial, para qual filial que eu estou fazendo aquele apontamento de horas. E tem também, deixa eu tirar aqui essa linha, uma possibilidade de um módulo que eu não falei, que é fazer um apontamento de horas. Vamos aqui de novo iniciar aqui um apontamento, então das 10 às 12. Só que em vez de ser em cima de um projeto, a gente pode fazer em cima de um chamado de serviço, que é um outro módulo, que também eu estou dando um aperitivo para um outro webinar, que existe no Business One um módulo de serviços, onde eu tenho chamados de serviço, contratos de serviço. Chamado de serviço é as famosas OS, né, ordens de serviço, onde eu estou executando alguma coisa. Então, eu posso também atrelar um apontamento a uma ordem de serviço, né, as horas que eu estou gastando para executar aquele serviço. Tá? Então, essa tela de apontamento de horas caiu muito bem para a gente poder capturar os famosos timesheets, né, o famoso apontamento de horas dos colaboradores.
quando eu vi essa tela, a primeira coisa que eu perguntei para a SAP foi: mas e se eu estiver na rua e quiser fazer via web, vai ter uma possibilidade? Então, eu estava num evento da SAP e o diretor lá de desenvolvimento, que é o Andreas Wolfing, ele falou que está nos planos da SAP, sim, que houvesse ou um portal ou um aplicativo mobile. Acho que tem mais chance de ter isso dentro do mobile para um colaborador poder apontar. Porque você imagina, né? O nosso caso, por exemplo, nós fazemos projetos, os consultores estão na rua. Então, ele está na rua, às vezes ele não está logado no sistema para poder fazer o apontamento. Então, se ele tiver uma opção via um celular ou via uma página web, fica bem interessante. Então, é bem provável que brevemente a gente deve ter alguma funcionalidade de apontamento de horas, eu acredito que principalmente via mobile, tá bom? Então, isso aqui seria o apontamento de horas, que é a folha de ponto, né, que a gente chama. E voltando aqui para o projeto, uma última coisa que foi criada é a possibilidade de eu faturar o projeto, ou seja, por exemplo, voltando ao caso da Ramo, né? Nós temos projetos onde os consultores vão nos clientes, eles trabalham, eles fazem um apontamento de horas. Então, fui lá no cliente, trabalhei 8 horas, e essas 8 horas eu preciso cobrar do cliente, né? Como é que eu faço para cobrar dos clientes, né? Então, dentro aqui dos documentos que estão no projeto, existe aqui um conceito de dizer se aquilo é faturável ou não é faturável. Então, o primeiro flagzinho, se é faturável ou não é faturável. E aqui eu tenho também um flag, se está em aberto, se já foi faturado. Então, eu consigo acompanhar se já foi faturado. E aí, eles criaram aqui a possibilidade de, a partir do projeto, eu criar o faturamento. Criaram aqui um assistente de geração de faturamento. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem rápido, como é que funciona. Aqui funciona o seguinte, ó, estou querendo faturar um projeto. Beleza. Para qual cliente que é? É para o cliente Maxitec. Ok. De qual projeto financeiro? É da mudança de escritório. De qual etapa? Porque eu poderia também faturar por etapa. É da etapa 1, conceito e iniciação. Aí eu tenho aqui mais algumas seleções do que eu quero incluir. Na hora que eu vou para o próximo, ele me captura as transações que estão aptas para serem faturadas. No meu exemplo aqui, ó, tinha um pedido de venda que eu já tinha lançado, que estava atrelado ao projeto, só que eu não tinha ainda faturado esse pedido de venda. O que eu faço para faturar? Eu marco o pedido de venda, mando finalizar e imediatamente, ó, ele me cria aqui a nota fiscal de saída. Então, tá aí, ó. Ele criou aqui a nota fiscal de saída. Na observação, ele fala que é a partir do pedido de venda. E eu adiciono aqui a nota fiscal. De novo aquela mensagem lá do estoque. Pronto. Faturei aquele pedido. Então, essa é uma possibilidade também que agora, a partir dos meus projetos, de um pedido de venda, ou do apontamento de horas, ou das atividades, eu posso faturar e cobrar do cliente aquele pedido de venda ou aquele apontamento de horas do projeto. Aqui a gente tem alguns relatórios, os relatórios ainda tem pouca coisa, tá? Mas, por exemplo, eu tenho aqui a parte de apontamento, eu tenho aqui alguns relatórios já prontos que você pode acompanhar aqui dos projetos. Mas, assim, a principal mensagem desse módulo, né, é um módulo ainda razoavelmente recente, mas é para conseguir ter essa evolução física do projeto, né, muito focada essa visão aí de gráfico gigante mesmo, né, de evolução física. Então, executei, não executei, já está concluído, quem executou, quais os problemas que está acontecendo em cada etapa, é a gestão realmente física do que está acontecendo no projeto, tá bom? Eu acho que meu recado é esse, são 11h19, eu acho que deve ter questões aí agora para serem abordadas. A mensagem que eu deixo
que vocês estimulem essa parte gerencial nas implantações. Eu fico, às vezes, frustrado quando a gente implanta o Business One, e eu falo, como é que está a implantação? Ah, está ótima, estou faturando, estou mandando KNAB, estou gerando SPED. Eu acho que isso é o básico de um RP, né? Eu acho que isso qualquer RP faz. Mas eu acho que o grande desafio principalmente de um diretor ou um sponsor que compra uma solução de RP é essa parte gerencial, né? Essa parte de resultados para tomada de decisão. Então, eu fico um pouco frustrado quando a gente não chega nesse nível gerencial. A gente costuma dizer aqui que a primeira fase de um projeto é a parte operacional, que é fazer a roda girar, né? Faturar, cobrar, pagar, gerar obrigação fiscal. Mas a gente tem uma segunda etapa, que é essa etapa gerencial, e até uma terceira etapa, que é uma etapa de objetivos estratégicos de quem comprou. Então, assim, eu estimulo a vocês a explorarem isso dentro do sistema, porque eu acho que a gente, quanto mais usar da ferramenta, explorar a ferramenta, fica uma experiência assim mais enriquecedora, né? Como o mote desse evento é o Customer Experience, né? A gente quer que a experiência de vocês com o sistema seja a melhor possível, né? Que vocês realmente consigam enxergar até onde a ferramenta vai. E não só se eu faturei a nota, não faturei, se eu gerei SPED, eu não gerei, se contabilizou, não contabilizou. É uma visão assim mais gerencial, né? Mais de resultado mesmo, tá bom? Aí eu estou aberto, Renato. Não sei se tem pergunta. Ficou uma pergunta pendente aqui só, Celso. Dos projetos nos impostos, se é possível configurar para trazer automático. A gente precisaria confirmar se há essa possibilidade. Nem os centros de custos estão indo automaticamente agora, com a melhoria da SAP, se os projetos também têm essa possibilidade. Só fechar aí. Então, até pouco tempo, a gente... Só fecha aqui, Renato, o tempo já está dando eco para mim. Isso. Até pouco tempo, os projetos, os centros de custos nem estavam indo, né? Aí eles consertariam. A parte dos projetos, acredito que ainda não esteja indo. É mais um negócio que a gente precisa também ajustar. Deixa eu até ver aqui no meu exemplo se não foi mesmo. Acho que não foi, né? Foi o... Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer uma aqui. Se for só duplicar aqui e fazer uma com tudo preenchido, só para a gente ver onde é que está. Ok, então eu tenho aqui centro de custo e vamos colocar aqui também o projeto. Não foi. Então, é uma deficiência, né? Então, você vê que o projeto ele veio aqui para a Receita certinho, ele veio aqui para o CMV certinho e não foi para os impostos, né? E isso realmente dá um desvio na análise PRE. Eu acredito que a gente pode levar a SAP esse ponto, né, Celso? Então, a gente abre um chamado, aciona a SAP para essa questão do projeto, assim como o centro de custo a gente conseguiu, né, depois de algum tempo, o projeto a gente entende que é relevante também, né? Pessoal, centro de custo, desde 2005 a 2006 que a gente estava nessa guerra com a SAP e para o Brasil a gente tinha essa deficiência. Então, daqui em 2030 a gente deve ter... Brincadeira. Vamos acionar a SAP, tá? Marcelo e aos demais. O Hadrick perguntou também se a gente vai disponibilizar, desculpa, foi o Guilherme, a apresentação posteriormente. A gente já tem aqui, compartilhando com vocês, isso não foi só uma solicitação sobre essa. Todo mundo está pedindo para a gente compartilhar. A gente tem enviado por e-mail, porém, já tem uma biblioteca que diria que em validação,
com todo o conteúdo de Customer Experience. Então, essa também estará nessa biblioteca. Vamos compartilhar o link em breve aí para acesso de vocês. A ideia é que a cada ação, a cada vídeo que a gente compartilhe, a gente coloque logo abaixo o link para acessar os demais conteúdos. Então, eu já vi isso, o time de marketing tem ajudado, já vi a cara disso, já tem alguns vídeos lá. Então, muito em breve, a gente vai compartilhar uma biblioteca com vocês. Por hora, estamos encaminhando os vídeos por e-mail, tá bom? Mais alguma pergunta? A licença que dá direito ao gerenciamento de projeto. Precisamos confirmar o documento da SAP, né? Deixa eu ver. Eu acredito que a limitada também dê, tá? Porque, na verdade, o cadastro do projeto é de menos. O que conta é as telas que você está lançando, né? Então, aí, dependendo da licença, se você tiver acesso a pedido, a nota, é o que vai valer. Para quem não sabe o negócio da licença, é porque a gente tem a Professional. Só um pouquinho aí, Renato, está dando eco para mim. A licença Professional dá acesso a todos os modos do sistema, e as limitadas, que são 3 tipos, né? CRM, logística e financial, elas têm limitações com relação a algumas telas. Mas o cadastro em si do projeto, né, que está, na verdade, ele está dentro lá de definição, está recapitulando, ele está aqui em definição, finanças, aqui está o cadastro de projeto financeiro. E aí o projeto, o módulo novo gerenciamento de projetos, ele está aqui. Tá? Eu acredito que a limitada tenha acesso, a gente dá uma checada. Tá? Para isso a gente precisa consultar um documento, mas a gente dá uma checada. Mas eu acredito que a limitada tem acesso, sim. Mas aí qualquer coisa, consulta a gente depois. Eu cheguei a compartilhar esse documento de licenças em um dos e-mails de Customer Experience. Então, eu vou pegar e vou disponibilizar a vocês aí que estão participando esse documento, onde tem todas as possibilidades de acesso para cada licença. É um oficial da SAP, tá? O Renato Santana está informando aqui, ó, apontamento de horas por mobile já funciona. Eles utilizam na empresa, que antes era uma parceira da SAP, agora é SAP. Precisamos entender qual é a funcionalidade que ele está usando lá, né? Para compartilhar com os demais. Só, acredito que é isso aí. Muito obrigado ao Celso aí por dedicar o tempo, o esforço para se preparar e compartilhar com os nossos clientes todo esse conhecimento, com o objetivo realmente de que nossos clientes consigam subir esse degrau, os que não estão no gerencial ainda. Isso foi uma solicitação dos clientes realmente, então por isso que a gente trouxe esse tema à tona agora. Estamos abertos às novas sinalizações de necessidade de conteúdo para trazer a vocês. O time de Customer Experience está dedicado a agregar valor aos clientes. Então, mandem um e-mail, ó, vou passar o contato aqui no chat, cx@ramo.com.br. Todos os participantes da área de CX recebem esse e-mail, e aí a gente está aberto realmente a novos conteúdos, ao interesse de vocês sobre a ferramenta, e será um prazer trazer, assim como a gente trouxe esses temas novas necessidades, a gente gostaria de ajudá-los a contribuir para agregar um valor à sua empresa, ao seu dia a dia. Pessoal, lembrei de um assunto aqui, uma configuração. Aqui, inicialização do sistema configurações gerais, dentro da abinha contabilidade de custos, é aqui que a gente pode configurar se você quer bloquear lançamento, caso não tiver o centro de custo, ou unidade de negócio, ou a linha de produto, tá? Tem essa configuração aqui, ó, sem aviso ou bloquear lançamento, tá? Isso dentro das dimensões, né? As 3 dimensões. Ou também para o campo código de projeto, ó, sem aviso ou bloquear lançamento. Então, com essa configuração, a gente evita essa questão de não lançar, né? De lançar em branco.
tá? E dentro do orçamento, que é outro assunto que a gente falou hoje, a gente também tem aqui, ó, bloqueio de orçamento. Então, você quer bloquear o desvio de orçamento, você só quer dar um aviso ou você não quer dar aviso nenhum? Então, ou você não dá aviso nenhum, ou você dá só um aviso, ou você bloqueia. E aqui você também escolhe quais as telas que você quer fazer esse tipo de bloqueio, tá? Por enquanto, são essas telas que está definido o bloqueio padrão. Se a gente quiser alguma outra tela que não são esses, aí nós conseguimos fazer através de uma implementação técnica, né? Uma travinha aí que nós da área de consultoria, a gente sabe fazer, tá bom? Mas já tem esses parâmetros aí que permitem o bloqueio do orçamento ou o bloqueio de lançar, por exemplo, um pedido de venda sem centro de custo ou sem projeto, tá bom? Era a última informação aí que eu tinha. Beleza. Tá sem som. O Celso vai encerrar a gravação. Eu estou abrindo aqui o